Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como na Inglaterra um rei desafiou o Papa, sobre o comando da igreja, um pouquinho da cronologia desse período histórico aqui. Bora lá? Então, em 1603, Jaime I é coroado rei da Inglaterra. Em 1641 começa a Guerra Civil Inglesa com a Revolução Puritana, que vai culminar com a Revolução Gloriosa em 1689, né? Em 1643, Luís XIV, o rei Sol, é coroado rei da França, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu, dizia ele. Em 1649 aconteceu a execução do Carlos I na Inglaterra, e isso aqui prova que o Edmund Burke é um retardado, né? Disse que os processos revolucionários são sempre problemáticos e levam à violência, ele é um conservador, mas na Inglaterra, ele pega como exemplo a Inglaterra para comparar com a França. Os dois passaram por processo revolucionário. Então, a Inglaterra passou, teve rei decapitado, teve guerra civil, teve problemas, né? Teve filósofos ali, Hobbes, por exemplo, defendendo o absolutismo, né? Ou políticas mais rígidas, um Estado mais poderoso, enquanto John Locke defendia uma perspectiva mais liberal. Teve um confronto ali, né? No Reino de Portugal, a centralização política ocorreu mais cedo, após a ascensão ao poder da dinastia de Aves, em 1385. Foi o primeiro Estado-nação a se formar, o primeiro Estado moderno a se formar na Europa. No século XV, Portugal iniciou sua expansão marítima, tornando-se o principal reino europeu, a maior potência europeia nesse período, né? No século XVI, apesar da rivalidade com a Espanha, os portugueses adotaram algumas instituições espanholas, como a Inquisição, por exemplo. E aí a Espanha já passou na frente de Portugal nesse período. Inclusive no século XVI, né, 1580, vai acontecer a União Ibérica. A Espanha vai acabar dominando Portugal. De 1580 a 1640 vai durar a União Ibérica. O reino enfraqueceu e acabou incorporado pela Espanha de Filipe II. Em 1580, após a morte do jovem rei Sebastião, né, inclusive o sebastianismo nasce daí, porque ele desaparece na guerra, e aí o reino, o trono fica vacante, e o rei Filipe II da Espanha acaba dominando ali, pegando o reino de Portugal e fazendo a União Ibérica, né? Portugal só recobrou sua autonomia 60 anos depois, em 1640. Sebastião morreu no Marrocos, combatendo os muçulmanos ao tentar resgatar a glória do passado português, o passado da Revolução de Aves, quando Portugal se tornou uma potência europeia, né? Tem uma imagem aqui do rei Sebastião, feita em 1571, pintura de Cristóvão Moraes, do Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, em Portugal. A história da monarquia inglesa é marcada por lendas muito interessantes, como a do rei Arthur. Mas foi um rei de verdade, Henrique VIII, que reinou de 1509 a 1547, que fortaleceu essa monarquia e criou praticamente o absolutismo na Inglaterra. Na Inglaterra, a Magna Carta, assinada em 1215, limitava o poder real. Essa lei estabelecia que o rei devia ouvir os representantes da nobreza, do clero e do povo antes de tomar decisões importantes, como declarar guerra ou decretar novos impostos. Os representantes se reuniam em uma assembleia chamada parlamento, né? Henrique VIII desprezou o parlamento durante todo o seu reinado, reforçou o exército real e os cofres da monarquia por meio de pesados impostos. A nobreza inglesa se encolheu e aceitou o poder absoluto do rei. Afinal, não era ela que pagava os impostos, mas sim a burguesia mercantil e os camponeses, né? Tem uma foto aqui de 1531 de Henrique VIII por Jos Van Cleve, que está no House Collection em Lincolnshire, na Grã-Bretanha. Foi durante seu reinado que a Inglaterra se tornou uma monarquia absolutista. O ato mais ousado de Henrique VIII ocorreu em 1527, quando ele solicitou autorização do Papa para anular o seu casamento com a rainha Catarina, uma princesa espanhola. O motivo foi o fato de a rainha só ter dado à luz uma filha, e Henrique queria um herdeiro homem. Sabendo que a Igreja Católica estava fragilizada por causa da Reforma Protestante, com Martim Lutero, né, Henrique supôs que o Papa anularia o seu casamento para evitar mais confusões. Mas o Papa negou o pedido, pois o matrimônio católico é tido como sacramento indissolúvel, isto é, não pode ser rompido e dissolvido, né, nem pelo líder máximo da Igreja. Foi então que Henrique VIII rompeu com a Igreja e fundou uma religião cristã exclusiva da Inglaterra, que é o anglicanismo, a Igreja Anglicana. Henrique separou-se da rainha Catarina e se casou com a jovem Ana Bolena. Mas, como essa também não lhe deu filho homem, Henrique mandou matá-la, acusando-a de adultério. Embora inocente, Ana foi decapitada em praça pública. Olha que absurdo, né? Henrique casou-se então com uma jovem aristocrata chamada Joana, que lhe deu o menino tão desejado, Eduardo. Provavelmente não era dele, né? Porque ele só tinha filhas mulheres. Henrique VIII teve, ao todo, e quem determina o sexo geralmente é o gênio masculino, né? O esperma.
Henrique VIII teve ao todo 6 esposas, sendo que 2 ele mandou executar, ambas sob acusação de adultério. Um lunático, né? Adultério, que é o ato de infidelidade conjugal quando o marido ou a esposa tem relações fora do casamento. A rainha Ana Bolena, pouco antes de ser decapitada no pátio da Torre de Londres, gravura de Jan Luyken, de 1699, de coleção particular. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.